Veremos agora filtros avançados. Temos aqui uma tabela com uma relação de usuários de determinado estacionamento, o estado em que estão localizados esses estacionamentos e o plano que cada usuário utiliza. Como critérios, eu quero filtrar todos os usuários de São Paulo que utilizem o plano semanal e todos os usuários do Rio de Janeiro que utilizem todos os planos. Eu vou tentar aplicar um filtro simples para mostrar o que acontece. Então, eu vou selecionar as células em que eu quero aplicar o filtro e vou estabelecer os critérios. Eu quero os usuários de São Paulo e do Rio de Janeiro, que utilizem o plano semanal para São Paulo e para o Rio de Janeiro eu quero todos, então eu teria que selecionar todos. Porém, se eu selecionar, irá aparecer todos os planos para o estado de São Paulo também. Então, esse tipo de filtro simples não é eficiente para o tipo de critério que a gente procura, que é mais de um. Para esse caso, a gente cria aqui do lado a tabela de critérios. Essa tabela, ela precisa ter o título, igualzinho da planilha que a gente precisa filtrar, e os critérios. Ela lida na horizontal, utiliza a regra e na vertical, utiliza a regra OU. Como assim? Eu quero todos os usuários de São Paulo e que utilizem o plano semanal, ou os usuários do Rio de Janeiro que utilizem qualquer plano, todos os planos. Um valor em branco quer dizer qualquer valor. Então, após criar essa tabela de critérios, eu vou aplicar o filtro avançado. Como que a gente faz isso? Vem aqui na guia dados, avançado. A ação filtrar a lista no local, quer dizer, essa planilha aqui será modificada, ou a gente quer copiar a lista para outro local. Vai ser a opção escolhida. Intervalo da lista. A gente precisa selecionar aqui essa lista completa, inclusive os títulos, e dar Enter. Intervalo de critérios, a gente precisa selecionar essa tabelinha de critérios e dar Enter. Copiar para, vai ser a célula em que a gente quer copiar. E dar Enter. Ok. Então, a gente observa aqui todos os usuários de São Paulo que utilizem plano semanal e do Rio de Janeiro que utilizem todos os planos. Falando agora sobre mais um exemplo, temos aqui uma tabela com uma relação de clientes que são assegurados, né, que utilizem um convênio, a cidade, o plano que cada cliente utiliza, o valor por pessoa, o valor por dependente, a quantidade de dependentes de cada cliente e o valor total a ser pago. Nesse tipo de exemplo, a gente vai usar um operador lógico, que é esse aqui, maior que 2. Os critérios: filtrar as pessoas que possuem mais de 2 dependentes e também filtrar as pessoas que moram em Mauá e utilizem o plano nacional. Como que eu vou criar essa tabela de critérios? Primeiro, pessoas que possuem mais de 2 dependentes. Então, eu preciso criar um critério quantidade de dependentes. Lembrando que o título precisa estar escrito exatamente igual está nessa tabela aqui, auxiliar. Segundo, filtrar as pessoas que morem em Mauá, então precisa ter o título Mauá, ou cidade, com o critério Mauá. E utilizem o plano nacional. Percebam que esses dois critérios estão separados, então a gente utiliza ou, a regra ou, como eu falei anteriormente. E esses critérios
que moram em Mauá e utilizam o Plano Nacional, eles estão juntos. Então, a gente utiliza a regra E. A gente usa eles dois na mesma linha. Então, vamos lá. Criar um filtro avançado. Guia dados, avançado. Selecionar essa tabelinha. Intervalo de critérios. Copiar para. Vejam. Tem todos os usuários aqui que possuem mais de 2 dependentes, que tem apenas um, né, de Santo André, e todos os usuários de Mauá, que possuem o Plano Nacional. Agora, mais um exemplo, associando regras. Como assim? A gente vai ter mais de um título para a mesma regra. Por exemplo, eu quero filtrar naquela mesma tabela que a gente acabou de usar, os clientes que possuem o valor por pessoa não, o valor total, a partir de 100 e até 200. E eu também quero todos os clientes que utilizem o Plano Nacional na cidade de Santo André. Como que eu faço isso? Eu preciso criar na tabela de critérios o título valor total 2 vezes. Por quê? Porque eu quero todos os valores que estão entre 100 e 200. Então, utilizando o operador lógico aqui, maior ou igual a 100 e menor ou igual a 200. Precisa ter 2 títulos iguais. O segundo critério são plano e cidade. Todos os clientes que utilizem o Plano Nacional na cidade de Santo André. Vamos criar aqui um filtro avançado. E ele trouxe para a gente aqui todas as pessoas que pagam no total entre 200 e 100 reais. Que é apenas um da cidade de Mauá. E o restante são todos os clientes de Santo André que utilizem o Plano Nacional. Nesse caso, não é aplicado o critério de valor total entre 100 e 200 reais.